Beleza, então, outra coisa muito útil desse ponto format que a gente tem é que a gente pode especificar o número de casas decimais, por exemplo, na hora de imprimir um float, um número de ponto flutuante. Então, aqui, ó, se eu tiver um valor float, nesse exemplo, a gente tem, ó, π é igual a 3,1415, uma aproximação. O r é uma variável inteira. E aí eu vou calcular aqui π vezes r ao quadrado. Lembrando que quando a gente tem esse operador aqui, r asterisco, asterisco 2, significa que a gente está calculando r ao quadrado. Quando a gente tem o asterisco somente, é multiplicação, né? Então, π asterisco o R2 é igual a isso aqui, π vezes R ao quadrado, tá? Que é a área do círculo. A gente vai falar isso na aula de hoje ainda sobre esses operadores, mas já dá para ir tendo uma ideia aqui. Esse aqui é a exponenciação, esse aqui é a multiplicação. Nesse nosso exemplo, é interessante a gente ver que a gente está usando a impressão aqui com uma string somente, e essa string ela vai ter no final o ponto format. Então a gente já espera que vai ser feita a substituição de valores dentro do print. O primeiro valor que está aqui, ele já está com valor, já está com um zero, então está especificando para a gente que quer substituir pelo primeiro. Ou seja, a gente pode fazer aquele desenho que a gente tinha feito. Esse aqui vai ser substituído pelo valor que está na variável r. E o segundo, ele é um pouquinho mais complicado. Vejam como ele está maior aqui, a definição. Então, o segundo abre e fecha chaves está dizendo para a gente algumas coisas novas que a gente não tinha visto. A primeira coisa que ele está dizendo é para substituir pelo elemento 1. A gente viu que o elemento 1 é o segundo, porque sempre começa no zero. E depois vem aqui uns 2 pontos, né? Esses 2 pontos são novos para a gente. A gente vai usar esses 2 pontos para especificar alguma coisa sobre esse valor que está sendo impresso. Esse valor que está sendo impresso, ele vai ser impresso na seguinte formatação, com ponto 3, F. Isso significa aqui em cima, ó, ponto, depois da parte inteira, eu quero imprimir n dígitos decimais. E aí o F do float aqui. Então, acho que eu desenhei, ficou pior aqui para enxergar, mas é o 3F significa que eu quero escrever o que está armazenado na variável área com 3 casas decimais. Vamos fazer esse programa aqui para a gente ver. Então, eu vou fazer aqui um novo programa, eu vou pedir um novo arquivo, e aqui eu vou copiar o que a gente tem ali. π é igual a 3.14, r é igual a 7, a variável área vai armazenar o valor que está armazenado, que é o resultado de π vezes r ao quadrado. Aqui eu vou colocar entre parênteses, só para a gente lembrar que primeiro vai ser resolvido o r ao quadrado, depois vai ser multiplicado por π. E aí a gente vai imprimir a área do círculo de raio alguma coisa, que vai ser substituído lá na frente, é igual a outra coisa. Essa primeira coisa, eu não vou colocar aqui o zero, porque eu vou seguir a mesma ordem. Então, eu vou colocar ponto format. Nesse ponto format, o primeiro valor que eu quero substituir é o raio, né, que eu armazenei na variável r. E o segundo valor que eu quero substituir é a área. Vamos imprimir dessa forma aqui esse programa. Tenho que salvar, toda vez que a gente cria um novo aqui, ele pede para salvar, eu vou salvar como área. Aqui o nosso interpretador do Python avisa, você reiniciou o módulo, agora carregando a área. Na hora que eu carrego esse programa área.py, ele executa a única linha que tem aqui para imprimir, né? Ele vai executar essa linha, depois essa, depois essa. A única linha que tem para fazer alguma coisa que dá uma saída para o usuário é o print. No momento que ele faz o print, ele vai escrever a área do círculo de raio 7, exatamente como a gente queria substituir, né? O R era 7. Então, vou mostrar que o código está aqui em cima. É 153.935. Bom, significa que, por padrão, se eu não especificar nada, ele está colocando 4 casas decimais. Mas eu quero especificar. Então, para especificar, eu coloco 2 pontos. E aí, dentro desses 2 pontos, eu falo, ó, ponto 2F. A partir de agora, quando ele for imprimir uma variável do tipo float aqui, ele vai imprimir apenas 2 dígitos depois do ponto da variável.
Então vamos executar mais uma vez e agora vocês veem aqui que ele cortou as casas decimais. Vocês veem que ele manteve 93, né? Então ele faz uma aproximação. Se a gente tivesse pedido 3 casas decimais, a gente executar esse programa, a aproximação, ó, foi para cima, porque sempre que é maior ou igual a 5, ele arredonda 1 para cima aqui nessa casa, e se for menor do que 5, ele não arredonda e mantém a mesma precisão. Tem uma outra opção aqui que eu não coloquei no slide, mas você pode, antes do ponto, você pode dizer quantos espaços você quer que ocupe a impressão daquele valor. Então, se eu disser que são 10, ele vai imprimir no mínimo 10 espaços, então ele preenche com espaços em branco, e depois ele imprime o valor. Tá? Então, na hora que a gente executa, olha só, a gente tem agora uns espaços em brancos aqui. Então, tem 1, 2, 3 espaços em branco. Aí 4, 5, 6, 7, porque o ponto também conta, 8, 9 e 10. Tá? Então, percebam que quando a gente coloca 2 pontos, está dizendo assim, eu quero formatar esse número de ponto flutuante. Com quantos dígitos você quer que ele seja impresso? No mínimo 10. Por que no mínimo 10? Se tivesse mais do que 10, ele ia imprimir os dígitos maiores do que 10. Ele não ia cortar os dígitos, tá? Então é no mínimo 10. E quantas casas decimais? Eu quero com exatamente 3 casas decimais. Aí ele decide aonde que ele vai truncar ou não essas casas decimais. Quer dizer, desculpa, ele decide se ele vai ou não truncar, porque se for maior ou igual a 5, ele arredonda para cima, senão ele mantém a mesma precisão. A gente tem aqui o resultado, mais uma vez olhando para esse resultado. Vejam que não tem aquela vírgula aqui, então não tem espaço adicionado sem que a gente quisesse. Isso significa que o ponto format é uma das formas mais seguras que a gente tem para imprimir exatamente no formato que a gente está esperando na hora de substituir as variáveis. Eu aconselho que vocês usem. A gente viu que esse número aqui, né, que especifica a ordem, quando você vai seguir a ordem que você está imprimindo, que é o que normalmente a gente faz, nem precisa desse número, que foi o que eu coloquei aqui. Deixa eu voltar. Tá vendo? Eu nem coloquei o número, mas poderia ter colocado 0 e aqui 1, para dizer que esse aqui vai ser o elemento da posição 1 e esse aqui é o elemento da posição 0. Faz um pouco mais de sentido aqui, né, do que você fazer só 2 pontos. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é inteiro, esse aqui é float. Você poderia ter pedido para escrever um texto aqui. Então, vou escrever o texto, entre aspas duplas. Depois eu peço para substituir aqui. Eu vou dar um /n. E depois eu vou pedir para substituir como o segundo, né? Da posição. E aí, na hora que a gente manda executar isso aqui, deu um /n depois e imprimiu o elemento que está na posição 2 do format, que é o terceiro elemento. Tá? Então, você pode colocar várias coisas ali que ele vai aceitar. Você pode colocar expressões, você pode pedir para ele calcular alguma coisa ali dentro mesmo da função. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente, vai ver com calma possibilidades que a gente pode fazer.